Menos. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2 deste trimestre. Estamos estudando lições temáticas a respeito de avivamento. Como nós estamos precisando, irmãos, de um avivamento. Há uma necessidade, uma carência muito grande de toda a igreja, de um avivamento. E hoje, na lição de número 2, 8 de janeiro de 2023, a lição tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo da nossa lição se encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A, que diz assim: Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. E a verdade prática da nossa lição diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nós, irmãos, temos a oportunidade de, neste trimestre, não somente de estudar e de aprender na Bíblia Sagrada a respeito de avivamento, como também somos desafiados a buscar um avivamento. Somos também desafiados a buscar de Deus essa revitalização espiritual. Avivamento vem do verbo avivar, e avivar significa trazer vida aonde não tem vida. Lembra da profecia de Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos, aquelas caveiras, vamos dizer assim, aqueles esqueletos estavam de pé, aí foi acrescentado nervos, carne, pele, mas ainda faltava o espírito, ainda faltava a vida. Tinha o corpo, tinha toda a parte material, visível, mas ainda faltava o espírito, ainda faltava a vida para fazer com que aquele corpo fosse um ser vivo. E, irmãos, avivamento é isso. Avivamento é uma intervenção de Deus. Avivamento é uma intervenção do alto. Avivamento é uma ação do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo, para poder trazer vida àqueles que já morreram, àqueles que não têm mais vida. Porque, irmãos, como diz Jesus numa das cartas, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, dizendo: você tem nome de que vives, mas estás morto. Então, às vezes, irmãos, tem crente e tem igreja que tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Então precisa de um avivamento, precisa de uma ação do Espírito Santo para trazer vida. E às vezes, irmãos, tem crente e tem igreja que não morreu ainda, está só numa peinha, né? Como diz o ditado, está só um pouquinho, está só o pavio, está só fumegando. O pavio não apagou de vez ainda, está só fumegando. Aí precisa de um reavivamento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós sempre estamos precisando, sempre carecemos deste reavivamento, porque há uma tendência nas igrejas, há uma tendência no meio do povo de Deus, isso tanto no Antigo Testamento, como em toda a história da igreja, até os dias de hoje, nós temos observado, irmãos, que os avivamentos, eles nascem, crescem, atingem um platô, atingem um patamar, atingem um pico, mas depois decresce, depois diminui, depois definha. É só estudar a história da igreja. Que você vai ver que todos os avivamentos aconteceram assim. Eles iniciaram, cresceram rapidamente, atingiu um certo platô, um ponto alto, e aí depois ele diminuiu. Agora isso, irmãos, nunca é culpa de Deus, nunca é culpa do Espírito Santo, é culpa do próprio
o próprio povo, por causa das suas fraquezas, começa a negligenciar as coisas de Deus, começa a negligenciar, e aí o que é que acontece? Vai esfriando, e assim, irmãos, precisa de uma nova intervenção de Deus na história, precisa de uma nova intervenção de Deus na vida do seu povo, para reavivar, para trazer vida novamente, e aí elevar o patamar espiritual daquela igreja e daquele povo. A Assembleia de Deus brasileira, antes de ser uma denominação religiosa, ela é um movimento do Espírito Santo, e começou, irmãos, há mais de 100 anos, já somos uma igreja centenária, já passamos dos 100 anos, e o que nós, irmãos, observamos na atualidade, e muitos pastores em seus púlpitos, nos cultos de doutrina, quantos lamentam semanalmente, é que hoje a Assembleia de Deus já não é mais como era antigamente. Quantos crentes de uma geração um pouco mais experiente sente falta de tanta coisa boa que acontecia no meio da igreja. Então há uma constatação, uma constatação de que a igreja está precisando de um reavivamento. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o comentarista desta lição, no livro de apoio deste trimestre, ele começa o livro, no primeiro parágrafo ele disse: parece que uma frente fria tem invadido todas as igrejas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, caro obreiro, dirigente de congregação, nós só vamos experimentar um avivamento se primeiro reconhecermos a necessidade do avivamento. O avivamento vem de cima, é uma intervenção de Deus, mas Deus usa os seus vasos, Deus usa os seus instrumentos. Há necessidade de algo da parte do povo. Nós estudamos na lição passada, segundo Crônicas 7:14. Há necessidade do povo entrar na posição. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, em todos os avivamentos da Bíblia e da história da igreja, sempre teve, irmãos, pessoas que ficaram na brecha. Sempre teve a parte do homem, no sentido de se arrepender dos seus pecados, no sentido de confessar os seus pecados, no sentido de abandonar os seus pecados e voltar para os trilhos da palavra de Deus. Todo avivamento genuíno é um movimento restauracionista, é de restaurar a condição inicial anterior, que era o modelo ideal. Então, irmãos, toda vez que o trem sai da linha, aí ele precisa ser trazido de volta para os trilhos, porque senão ele vai acabar caindo e se acidentando. Então, meu amado irmão, meu querido dirigente de congregação, este trimestre é um trimestre desafiador para você, para mim, para todos nós, para que possamos buscar este avivamento do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Deus falando para a igreja de Éfeso, na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, tem uma palavra dura contra aquela igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, era o melhor modelo de igreja que tinha doutrina. A igreja de Éfeso, pastor Felipe, tinha doutrina, tinha ortodoxia correta. Porém, meu amado irmão, ela falhou porque perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que era muito ensinada, mas Jesus disse: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui vem a receita, irmãos, para o avivamento, no versículo 5. Porque muita gente acha, irmãos, que avivamento é sinônimo de emocionalismo. Muita gente acha que avivamento é sinônimo de barulho. Muita gente acha que avivamento, irmãos, é sinônimo de muita empolgação.
É claro que todo avivamento tem empolgação. É claro que todo avivamento tem fogo. É claro que todo avivamento tem emoção. É porque nós somos seres integrais, completos, corpo, alma e espírito. Mente, razão, emoção, espiritualidade. Claro que tem que ter isso, mas só isso, irmãos, não é avivamento. E aqui Jesus disse à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta lá atrás, faz uma retrospectiva, se enxerga, crente, se enxerga, a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volta a praticar, arrependa-se, lembre-se, arrependa-se e volta a praticar as primeiras obras. Avivamento, irmãos, passa por um conserto, passa por atitude, não é só sentimento de lamentação, não é só sentimento de que realmente precisa. Nós jamais experimentaremos, irmãos, o extraordinário de Deus se continuarmos a praticar e a viver da mesma forma. No ordinário, não experimentaremos o extraordinário de Deus. Então Jesus disse: arrependa-se e pratique as obras que praticavas no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, nesta lição de hoje, ao fazer um panorama dos avivamentos do Antigo Testamento, o comentarista, o pastor Elinaldo, fala e enfatiza a respeito desta necessidade de haver confissão de pecados e retorno à Bíblia. Confissão de pecados e retorno aos princípios da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então esta é, vamos dizer assim, o cerne desta lição de hoje, é mostrar, com base nos avivamentos do Antigo Testamento, que só pode haver avivamento se houver, irmãos, reconhecimento do pecado, se houver arrependimento de pecados, se houver confissão de pecados e abandono de pecado. A época dos juízes no Antigo Testamento foi uma época de uma história de mais ou menos 300 anos da história de Israel lá em Canaã. A época dos juízes foi a época de pior apostasia espiritual em Israel, foi a época dos juízes. E aí, irmãos, nós observamos que no final do período dos juízes, para o início da monarquia, estava liderando lá religiosamente o povo, o sumo sacerdote Eli. E o sumo sacerdote Eli era um sacerdote, irmãos, que tinha, vamos dizer assim, a autoridade no sentido de que ele tinha a legalização para exercer a função. O sacerdote Eli, foi chamado e vocacionado por Deus. Ele era legalmente constituído para o exercício daquela função. Mas por causa dos seus pecados, por causa da sua negligência, por causa da negligência em repreender os seus filhos, por causa da negligência em deixar os seus filhos bagunçar dentro da igreja, por causa da negligência em disciplinar os seus filhos. Assim, irmãos, ele foi conivente, ele prevaricou, deixou de cumprir o seu dever, e assim os pecados se alastraram no meio do povo, começando pela casa de Eli. Mas Deus, irmãos, estava atento àquilo que estava acontecendo, e Deus repreendeu duramente a Eli e os seus filhos, puniu os filhos de Eli com a morte. Quando eles foram guerrear contra os filisteus, eles foram mortos. E quando o mensageiro trouxe a notícia
da morte dos filhos de Eli. E quando falou para Eli, Eli na mesma hora caiu da cadeira e morreu também. E Deus puniu Eli e deixou muito claramente, né, que ele estava amando mais os filhos do que a Deus. E assim, irmãos, Deus executou juízo contra Eli e a sua casa. E naquele período, irmãos, de guerra contra os filisteus, o que é que aconteceu? O povo estava confiando na sua religião, o povo estava confiando nos seus símbolos religiosos, em vez de obedecer a palavra de Deus. E aí o que é que aconteceu? Numa guerra contra os filisteus, ao invés do povo se santificar e buscar de Deus a vitória, aí o povo diz: vamos levar a arca do Senhor lá para a guerra. Vamos usar a arca do Senhor como um amuleto. Vamos colocar a arca do Senhor lá no arraial, lá no acampamento da guerra, porque aí o Senhor vai à nossa frente e vai nos dar a vitória. Nesse ato profético, neste ato simbólico aqui da arca, aí Deus vai nos dar a vitória. E a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Samuel, que quando eles levaram a arca, e a arca chegaram lá no acampamento de Israel, o fogo caiu ali no meio daquele acampamento, um fogo entre aspas. O povo se emocionou, o povo vibrou, o povo pulou, o povo ficou muito eufórico, muito cheio de confiança que eles iam ter vitória, que eles iam derrotar os filisteus. Ficaram muito confiantes, pensando que aquilo ali era fogo de Deus, mas não era fogo de Deus, era mera emoção humana de um povo desviado. E ali, meu querido irmão, minha querida irmã, eles quiseram trocar a obediência, né, por um amuleto, confiando na sua religião, confiando na arca, confiando nos símbolos religiosos. Mas o próprio Samuel ensinou: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eles foram para a guerra, e o que é que aconteceu, irmãos? Deus não deu vitória ao seu povo. Deus deixou o seu povo ser derrotado pelos filisteus. Os filisteus venceram Israel, levaram a arca de Israel, colocaram lá no templo de Dagon, né, daquele deus pagão, e ali, irmãos, o povo de Israel foi desmoralizado perante os incrédulos. Aquele povo incrédulo filisteu desmoralizou Israel. Mas por quê, irmão? Será que o Deus dos exércitos não era mais forte do que Dagon? Não, o problema não estava em Deus, o problema estava no povo. E o que é que aconteceu? O povo foi desmoralizado, e aí cunhou-se a expressão Icabode, foi-se a glória de Deus. Icabode, foi-se a glória de Deus. E quando isso acontece, irmãos, na vida do crente, quando isso acontece na vida de uma igreja, é triste, é muito triste uma situação dessa. Mas Samuel, irmãos, estava sendo preparado por Deus para trazer um grande avivamento àquele povo. Eu louvo a Deus pela vida de Samuel, irmãos, porque Samuel foi criado com os filhos de Eli. Samuel foi criado num lar desmantelado. Samuel era irmão de criação daqueles sacerdotes desviados, filhos de Eli. Mas Samuel não se contaminou com o pecado dos filhos de Eli. Samuel fez a diferença. Samuel não quis saber: todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. O filho do pastor está fazendo, eu vou fazer também. Não, irmãos, Samuel decidiu ser fiel ao Senhor. Ramanante Komanagasubianda Ramanagasai. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quem vai se colocar na brecha? Quem vai se colocar na brecha? Aleluia. Mas todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Mas todo mundo é assim mesmo, não tem jeito. Deus chamou você para ser diferente. Ramanaite Komanagasubianda Ras. Dirigente de congregação, você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus, não para fazer a vontade da maioria e nem da minoria, mas foi chamado para fazer a vontade de Deus. Aleluia.
Não seja como Arão, que permitiu construir um bezerro de ouro só para agradar o povo. Nós não estamos, irmãos, na igreja nem para agradar o povo e nem para desagradar o povo, mas nós estamos para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Sobre nós, obreiros da casa do Senhor, temos que ter cuidado. Pesa sobre nós a responsabilidade muito grande. Temos que cumprir o nosso dever. E ali, irmãos, Samuel trouxe uma palavra dura para aquele povo, uma palavra que o povo não gostava de ouvir, uma palavra que era politicamente incorreta, mas Samuel sabia que avivamento só aconteceria se houvesse arrependimento de pecado. 1 Samuel 7,3, Samuel disse ao povo: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estranhos e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Não tem avivamento sem antes acontecer arrependimento de pecados, confissão de pecados e abandono do pecado. Depois, o comentarista fala aqui do avivamento na época do rei Josias. O reino do sul, o reino de Judá, teve alguns reis bons e teve outros reis que eram ruins. Reis bons e reis maus. Alguns reis foram bons no início e foram bons durante muito tempo, mas no final da vida deles fizeram umas besteiras lá. Começaram bem, continuaram bem, mas terminaram mal. E esse é um desafio, irmãos, muito grande para nós. Às vezes a gente começa muito bem, às vezes a gente continua até bem, mas lá para as tantas a gente vai relaxando e aí pode terminar mal. E não adianta ficar dizendo: eu tenho uma folha de serviço prestado à obra de Deus, eu tenho uma folha de serviço prestado à Assembleia de Deus de Mossoró. Então, você não se confie nessa folha de serviço prestado, não. Confie no Senhor, confie na graça de Deus e obedeça à vontade de Deus. É isso que vai te dar a vitória. E na época, irmãos, o reino do norte, ele caiu sob as mãos da Síria. O reino da Síria tentou também derrubar o reino do sul, mas Ezequias estava liderando um grande avivamento e Deus poupou o reino do sul. Só, irmãos, que depois Ezequias morreu e o filho de Ezequias, Manassés, subiu ao trono para ser o pior rei de Judá. O pior rei que reinou em Jerusalém chama-se Manassés. E depois Manassés morreu e outros, o filho dele, Amon, reinou no lugar dele, mas também, irmãos, não prestou. Mas depois reinou Josias. Josias foi o último rei de Israel, que foi um rei, que foi temente a Deus. Josias, irmãos, realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Josias pegou um reino e um povo totalmente desviado. Era muita idolatria. A casa de Deus estava abandonada. A casa de Deus estava entregue às baratas, às goteiras, aos mofos, e estava tudo deteriorando a casa de Deus. Porque isso é simbólico, irmãos. Isso é simbólico, A deterioração do templo apenas denunciava a deterioração espiritual que já estava acontecendo há muitos anos. Não tinha mais ensinamento da palavra de Deus. Tinha havido, irmãos, uma espécie de queima-bíblia, de destruir a palavra de Deus, que a palavra de Deus incomoda. E ali não estavam mais ensinando a palavra de Deus. Estava havendo adorações pagãs dentro do templo, dentro da igreja, adorações pagãs. Estava todo mundo desmantelado, todas as lideranças civis, religiosas, o povo em geral, estava todo mundo desmantelado. Mas Josias, irmãos,
ele assumiu o trono, começou a reinar ali em Jerusalém e empreendeu, irmãos, uma reforma. Ele teve a coragem, irmãos, de botar as coisas nos eixos, de colocar os pingos nos is. É desgastante consertar aquilo que está desmantelado. É desgastante colocar no lugar as coisas que derrubaram. Eu sei que não é fácil, irmãos. Às vezes você chega numa congregação, vai assumir uma congregação e lá tem um problema crônico de muitos anos. E vem logo a tentação, o meu antecessor não resolveu, eu não vou resolver não. Eu não vou botar minha mão nessa caixa de maribondo não aí. Vamos aí tocando o barco até dezembro, outro que vier que resolva. E assim às vezes, irmãos, o que acontece? Fica se propagando na congregação, problemas crônicos, porque às vezes o obreiro não tem coragem de pagar o preço da impopularidade, não quer que o povo fique com raiva dele, não quer que o povo odeie ele, porque prefere obedecer ao povo, prefere estar com o ibope lá em cima diante do povo, do que fazer a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para isso, irmãos, fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Você vai tomar posse numa congregação e Deus vai colocar você lá para você fazer tudo o que tiver de ser feito. Glória a Deus, é para este tempo que Deus te chamou. Glórias ao nome de Jesus. E Josias, irmãos, começou aquela reforma do templo, começou uma campanha de arrecadação de recursos, porque afinal de contas, o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. E aí começou aquela campanha de arrecadação de recursos, levantou toda uma equipe para trabalhar nessa campanha, para reformar o templo. E nos trabalhos de reforma do templo, irmãos, eles encontraram, eles acharam o livro da lei do Senhor. Eles acharam, a perseguição, irmãos, tinha sido tão grande anteriormente, que queriam acabar com as Bíblias, mas Deus usou alguém, irmãos, para esconder um rolo da lei lá em algum lugar, porque sabia que um dia alguém ia achar, e aquilo ia fazer uma grande diferença. E quando estava lá, quebrando parede, e aí encontraram o livro da lei do Senhor, ficaram espantados. Já fazia tanto tempo, irmãos, que não tinha doutrina naquele povo, já fazia tanto tempo que aquele povo não ouvia a palavra de Deus, que aquilo era uma novidade muito grande. E ali, quando leram, irmãos, o livro da lei perante o rei ficou desesperado. O rei que teme a Deus, o líder que teme a Deus, irmãos, ele treme diante da palavra de Deus. Ele tremeu diante da palavra de Deus e disse: nós estamos fritos, porque não estamos obedecendo a palavra de Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos consultar ao Senhor, vamos se enquadrar na vontade de Deus. Porque, irmãos, Josias era um rei piedoso. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Diz 2 Crônicas 34:3. E assim, irmãos, eles começaram a ler a palavra de Deus, começaram a ensinar a palavra de Deus no meio do povo. Todo mundo tinha que conhecer a lei do Senhor. Não existe, irmãos, igreja avivada com escola dominical fraca. Não existe igreja avivada com culto de doutrina fraco. Não existe, irmãos, o templo, a casa do Senhor não é lugar das pessoas apresentarem o seu show, apresentar a sua performance, e ali a gente se alegra. Não, irmãos, o lugar da casa do Senhor, do templo, é de ensinar a palavra de Deus. Não negligencie o ensinamento da palavra de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. E ali, Deus, irmãos, fez um grande avivamento na época do rei Josias. Eu vou já terminar. A história segue de Israel e vemos, irmãos, o período de Neemias. Neemias era escravo lá no Império Medo-Persa. Ele estava lá na Pérsia, irmãos, trabalhando como copeiro do rei. A Bíblia não diz aqui que Neemias era de família sacerdotal, ou de que Neemias era profeta. Não tinha isso. Ele era um simples copeiro do rei.
Ele era um escravo que estava servindo ali na mesa do rei. Mas Neemias, irmãos, antes de qualquer coisa, ele era um crente fiel a Deus. Ele conhecia o Deus de Israel e sabia da missão do seu povo e sabia, a palavra de Deus. E quando chegou a notícia lá a Neemias, porque nessa época aqui, irmãos, de Neemias, Esdras já tinha ido para Jerusalém, eles já tinham reconstruído o templo, já tinha colocado para funcionar o culto lá no templo, mas as paredes e as muralhas da cidade ainda estavam em pedaços. Estava tudo quebrado, o muro, as portas fendidas, e a cidade estava desprotegida. E era uma vergonha muito grande a cidade estar com os muros derrubados. E inclusive era um problema também de segurança pública para aquele povo. E quando, irmãos, um portador lá de Jerusalém foi até a Pérsia e deu notícia, falou para Neemias essa situação lamentável em que se encontrava o povo e disse, os muros estão tudo derrubados, as portas queimadas, está tudo fendido, a coisa está feia por lá, está muito triste a situação. Neemias, irmãos, quando ouviu isso, ele disse, isso também é da minha conta. Eu estou aqui vivendo no palácio real, eu estou aqui desfrutando de um conforto muito grande, no palácio da pessoa mais poderosa da terra, mas aquele povo que está lá em Jerusalém é o meu povo. Eu não vou esquecer do lugar onde eu saí, eu não vou esquecer das minhas origens, eu não vou esquecer do meu passado. Não é só porque eu estou aqui no palácio do rei que eu vou esquecer as minhas origens. E Neemias, irmãos, quando tomou conhecimento daquilo, ele ficou triste e foi buscar a Deus. Ele se humilhou e orou diante de Deus, pedindo a Deus uma solução para aquilo. E Neemias, irmãos, na sua oração a Deus, ele fez uma oração de confissão de pecados. Neemias, irmãos, era um crente justo, mas ali naquela oração, irmãos, ele fez uma oração confessando pecados do povo, mas começando por ele mesmo. E ele disse, que os teus ouvidos, orando a Deus, Neemias falou, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Então ali Neemias fez aquela oração de arrependimento, de confissão de pecados, irmãos, e se incluiu nela. Ele não ficou ali, todo arrogante. Deus, ainda bem que só sobrou eu sou aqueles 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Olha aqui como eu sou crente indo e voltando. Ele não ficou, irmãos, querendo se mostrar diante de Deus. Embora fosse justo, ele orou a Deus com humildade, porque, irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele orou a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados do povo. E Deus, irmãos, criou uma situação para usar Neemias, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque ainda tem na igreja homens e mulheres que choram, que clamam diante de Deus, pedindo por um avivamento, que não se conformam, irmãos, com determinados pecados que acontecem no meio do povo, que estão pedindo dos céus um avivamento sobre a igreja. E Neemias estava nesta campanha de oração, orando a Deus, pedindo uma solução. E um certo dia ele compareceu perante o rei Xerxes, e ali o seu semblante mostrava que ele estava triste, que ele estava aflito. Mas aflito por causa de quê? Por causa da situação do seu povo.
E quando o rei perguntou a ele: Neemias, o que é que está acontecendo? Por que você está triste? E aí Neemias contou ao rei o que estava acontecendo. E logo, irmãos, prontamente o rei autorizou aquele escravo copeiro para ir a Jerusalém para reconstruir as muralhas. Observe que Neemias, irmãos, não tinha nenhum preparo anterior, Neemias não tinha nenhuma experiência anterior de construção de muros, de liderar o povo, de governar o povo. Ele era um escravo. Mas Deus, irmãos, chamou Neemias. Glórias a Deus. Ele capacita aqueles que chamam. Às vezes tem pessoas capacitadas, irmãos, mas não quer fazer a obra de Deus. Todo dirigente aqui sabe que em quase todas as congregações, irmãos, a gente encontra pessoas capacitadas em vários aspectos, e você chama, para fazer a obra de Deus, para fazer algo na casa do Senhor, para assumir uma função, e a pessoa diz que não quer. Não quero não, porque senão eu vou ficar preso. Não quero não, porque eu não quero ter responsabilidade. Todo mundo quer ter o direito de criticar e falar de quem está fazendo, mas muita gente não quer fazer. Não vou fazer não, porque eu posso ser alvo de críticas. Não vou fazer não, porque senão eu vou sair da minha zona de conforto. Mas Neemias, irmãos, não tinha preparo nenhum. Então Deus, irmãos, Ele chama aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Às vezes a gente critica, porque essa irmã está fazendo esse trabalho, porque este irmão está na frente desse departamento. Muitas vezes, sabe o que é, irmãos? É porque os capacitados não querem. É porque as estrelas da congregação não se dispõem. Aí, irmãos, Deus levanta um simples. Glórias ao nome de Jesus. Então, ao invés de criticar, irmãos, crítica ácida, com o objetivo de fazer, diminuir, quem está fazendo, vá fazer também. Junte-se a Ele, glórias ao nome de Jesus. Então, ali, irmãos, Deus levantou Neemias e foi feito um grande avivamento. E o avivamento naquela época não foi só um avivamento de construção civil, não. É muito importante a construção civil, é muito importante os dirigentes construírem templos, é muito importante os dirigentes fazer reforma nos templos, é cuidar do templo, isso é obrigação, é necessário, mas não é só isso, irmãos, que é necessário. Neemias fez uma reforma espiritual ali no meio daquele povo, ao lado de Esdras e de toda uma equipe de ensinadores da palavra de Deus. Em Neemias, no capítulo 8, você vai ver o grande avivamento ali. Fizeram uma grande reunião em praça pública para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia e ali ensinar o povo. Irmãos, a palavra de Deus está cada vez mais rejeitada. Cada vez mais estão diminuindo o tempo do culto da palavra, porque é muita programação, é muito conjunto, é muitas apresentações, é muito não sei o que lá, e sempre a palavra de Deus vai ficando para trás, vai diminuindo. Outro dia eu vi um pastor que a conversa dele já está com a boca mole. Vou trazer aqui uma palavrinha de 5, 10 minutos. E aí fica se gabando, não porque ele é objetivo, que não quer passar da hora, porque tem que ser com decência e hora. Não, irmãos, isso aí diz essas coisas para encobrir a falha, porque não vai na despensa de Deus buscar o alimento de Deus para entregar as ovelhas. E tem tempo para tudo e não tem tempo para a palavra. Então, irmãos, ali, eles leram a palavra de Deus publicamente, houve tradução simultânea. Quem não entendia o hebraico foi traduzido para o aramaico ali. É uma grande equipe de ensinadores e o povo louvou a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é isso que Deus quer de nós neste tempo, avivamento. E o avivamento vem pela palavra de Deus, como aconteceu na época de Josias, como aconteceu na época de Neemias. E para terminar, eu quero ler aqui, irmãos, 1 Coríntios 14, 26. Desde quando eu aceitei a Jesus como Salvador, era novo convertido, eu lembro como se fosse hoje, eu ouvi um irmão pregar na igreja pela primeira vez, e de lá para cá já ouvi muita gente dizendo assim: irmão, se você ler muita Bíblia, você vai se tornar formalista. Se você orar muito, você vai se tornar fanático. Meu irmão, isso é mentira, não existe isso.
Não existe isso. Nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos orar. Uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Temos que ser igreja da palavra e do poder. Porque, irmãos, a gente vai ficar nessa polarização, ou é isso, ou é aquilo, é as duas coisas. Um passarinho não voa se as duas asas não estiverem do mesmo tamanho. Se você cortar uma asa, ele não vai voar. Se tiver só oração e não tiver palavra, não vai voar. Se tiver só palavra e não tiver oração, também não vai voar. Temos que ter equilíbrio. 1 Coríntios 14, 26, Paulo falou: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, ou seja, tem hino, tem música. Um culto, irmão, sem música é muito estranho. É muito estranho um culto sem música. Tem música, tem palavra de instrução, ou seja, tem doutrina, tem revelação, aleluia, tem revelação, palavra de conhecimento, e tem que ter, irmãos, graça do céu, unção do Espírito Santo, aleluia, tem que ter doutrina, tem que ter revelação, uma palavra em uma língua, variedade de língua, interpretação. No culto, irmãos, há espaço para tudo quanto é bom que vem de Deus. No culto tem espaço para hino, no culto tem espaço para doutrina, no culto tem espaço para variedade de línguas, para profecia, para interpretação. Devemos fazer tudo para edificação. A Bíblia diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Às vezes tem dirigente que no afã de combater a meninice dentro da igreja, e aí, irmãos, ele joga um balde de água fria, no povo, e aí extingue a ação do Espírito Santo no meio do povo e da igreja. Meu querido irmão, tenha cuidado com isso, não seja negligente, não deixe de ensinar, mas olhe o que é que você vai ensinar, veja como você vai ensinar, para não apagar o pavio que fumega. Glórias ao nome de Jesus. É equilíbrio. Nós não podemos, irmãos, nem ser contra o avivamento, Não podemos, irmãos, transformar avivamento em mero emocionalismo, em fogo de palha, mas temos que ter equilíbrio. Se tem meninice, ensine. Se tem meninice, ensine. Deus colocou você para ensinar. A principal função do pastor na igreja é alimentar o rebanho com a palavra de Deus. 1 Timóteo 5,17 diz que digno de honra, digno de duplicada honra, são os pastores que lideram bem a igreja, que governam bem a igreja, mas principalmente